Pastor Gilberto Rodrigo. A graça e a paz, Igreja do Senhor, devocional Café com Jesus. Mas se não tiver cafezinho, vamos de um suquinho gostoso hoje? Uma delícia. Pode ter certeza que Deus quer transformar a sua vida através dessa palavra. Você ainda que não pegou ainda as frases de Jesus, vamos para a terceira e quarta hoje. Olha aqui o nosso card, que você vai pegar o que está por trás das duas primeiras frases, que Deus abriu o leque para que possamos entender melhor alguns princípios que valem ouro. Amém, pessoal? Vamos lá, a terceira frase de Jesus se encontra em João, capítulo 19, versículo 26, versículo 27. Fala assim: quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Então é um princípio familiar, é um princípio de pertencimento. É só você lembrar do batismo de Jesus no Jordão. A Bíblia fala que o pai, ele falou assim: esse é meu filho que me compraste, que me traz muita alegria. A primeira coisa, você tem trazido alegria ao pai? Pensa sobre isso. E a Bíblia fala que desceu o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba. Então essa linguagem da frase de Jesus é uma linguagem de pertencer à família, ser pertencente à família. Muito mais ainda, a família de Deus. Porque a família de Deus tem uma linguagem de amor, tem uma linguagem de unidade. Por isso que às vezes as famílias ficam em pé de guerra para que não tenha esse amor, para que não tenha essa unidade. Mateus, por exemplo, capítulo 12, no versículo 50, a Bíblia diz assim: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, é minha irmã e a minha mãe. Olha só que maravilhoso. Ou seja, você está afiado numa ligação com Deus como família. Glórias, aleluias. Isso é maravilhoso demais. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Jesus é o fundamento, é a estrutura para trazer a união na família. É ele que dá a terceira dobra. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia diz assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas vida cotidiana do lar, com sabedoria. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: bem-aventurado o leito sem mácula. Ou seja, por isso que às vezes o adversário quer que o homem fale uma coisa, a mulher entenda outra. Quer que a mulher fale uma coisa, o homem entenda outra. Para quê? Para que não tenha uma linguagem de unidade, para que não tenha vitória dentro da casa. Às vezes isso acontece quando o casal se separa. Às vezes quem acontece a maior fragilidade emocional deságua às vezes aonde? Nos filhos. É tão triste isso. A gente vê acontecer. Então a superação, ela começa a ficar mais fragilizada quando o casal está dividido. Por isso que você deve lutar sempre pela sua família, interceder pelos seus, para que você possa ver o poder de Deus, vislumbrar a cada dia algo novo no seu coração. Amém? Vamos dar um exemplo aqui em Salmos. No capítulo 128, versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha só. E busca andar em seus caminhos, ou seja, nos princípios de Deus. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Então aquele que tem temor ao Senhor, seja na área profissional, seja na felicidade, na área emocional, a Bíblia diz assim, versículo 3, tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como broto de oliveira ao redor de tua mesa. Então quando há esse temor, uma linguagem de unidade, há felicidade, há uma estrutura, há um equilíbrio, né, da família da Trindade orquestrando dentro do lar. Por isso que toda vez que você perceber que está tendo uma linguagem de confusão, de divergência de ideia, clama a Deus, Pai, ó Deus, eu peço que assim como a Trindade é unida, o Pai, Filho e Espírito Santo, traz essa unidade familiar dentro da minha casa, porque o meu pai, minha mãe e meus irmãos, diz o Senhor, é aqueles que fazem a vontade do Senhor. Traz essa linguagem, Senhor, de unidade, como o Senhor Jesus orou ali em João capítulo 17, que o Senhor nos aperfeiçoa na unidade, como Salmo 133, que ali ordena o Senhor a sua bênção na unidade. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se eu perguntar, por exemplo, numa casa, quem é mais importante quando uma obra de uma casa é realizada? É o pedreiro? É o eletricista? Ou é o pintor?
cada um deles tem a sua importância. Assim o papai tem uma importância, a mamãe tem uma importância, estou fazendo só um paralelo. E assim também o filho tem uma importância. Cada um tem um potencial. Imagina, por exemplo, que você vai para uma corrida e você fala assim, olha, meu pé é menos importante. Não, ele é importante. Aí o pé fala assim, pulmão, você não é tão importante, você vai precisar de oxigênio. Então cada um, aí o joelho fala, não, eu não vou te ajudar. Então o joelho precisa dos pés, os pés precisam do joelho, todos precisam dos pulmões. Então olha só a linguagem de família, a linguagem, essa sincronia de um estender a mão para o outro. Isso é família, isso é um princípio de pertencimento. Por isso que Jesus ele fala, meu pai, a minha mãe, meus irmãos, é aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Pensa um pouco sobre isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz assim, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente ou de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Por isso que muitas vezes o adversário não quer que a família esteja unida. Sabe para quê? Para que fica mais fraca no mundo espiritual, mais vulnerável aos ataques do inimigo. Se você está percebendo isso na sua casa, começa a abrir propósito com Deus, fala, Pai, traz a unidade mais forte dentro do meu lar. Não deixa, Senhor, essa brecha, Senhor, dentro do meu lar. Senhor Deus, me dê sabedoria como agir, como se expressar, me dê paciência, não deixa, Senhor, que eu venha guardar mágoa, ressentimento. Senhor, toca no coração dele, toca no coração dela, e Deus vai te dando estratégia, amém? Vamos lá, a quarta frase de Jesus, Mateus capítulo 27, no versículo 46, fala assim, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, que linguagem é essa? É uma linguagem que vai mostrar o quê? É o tempo de Deus. Reconhecer que tudo é no tempo de Deus. A gente sabe que o tempo de Deus é o kairos, e o nosso tempo é o cronos, ou seja, a espera demonstra um grau de quê? De confiança e amadurecimento espiritual de uma pessoa, ou seja, ainda que não compreendamos. Por exemplo, Eclesiastes 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, para que todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Por exemplo, existe o tempo, assim na prática, o tempo da manga, existe o tempo da maçã, o tempo de cada fruta. Assim são os propósitos de Deus. Existe o tempo, né? Igual quando a mulher está grávida, existe o período de gestação daquela mulher. Assim, quando a gente começa a visualizar dessa forma, a gente começa a ficar mais equilibrado no mundo espiritual. Por isso que Jesus, ele fala, hoje você estará comigo no paraíso, mas Jesus ainda estava na cruz. Jesus ainda estava na cruz, então é dentro do tempo de Deus. O hoje de Deus pode ser amanhã, pode ser daqui um ano. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos para o Senhor. Grava isso. Vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 11, fala assim, e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, não no nosso tempo. Grava isso. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Olha só que maravilha, ele faz habitar dentro de nós, mas sem que a gente compreenda totalmente. Vai ter o tempo que ele vai revelar todas as coisas para nós. Deuteronômio 29, versículo 29, fala que em parte vamos compreender, outra parte cabe a Deus. Um grande dia vai ser revelado isso para nós, eu acredito, quando nós estivermos nos céus. Amém? Salmos, por exemplo, 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ele é como a árvore plantada, ou seja, os bem-aventurados, aqueles que estão plantados, né, no Senhor. Ele é como a árvore plantada, à margem de águas correntes. A palavra de Deus, ela quer estar cada dia borbulhando os nossos corações. Dá fruto no tempo apropriado. Lembra que nós falamos das estações das frutas? Vamos lá. E suas folhas não murcham. Por quê? Tudo quanto realiza, prospera. Só que existe o quê? O tempo de dar o fruto. Às vezes as pessoas estão muito ansiosas, porque quer no tempo dela. Olha o que fala em João 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. É interessante, tem coisas que você não vai conseguir assim compreender totalmente. Tem coisas também que eu não compreendo.
mas eu coloco diante do Senhor toda a minha expectativa, toda a minha esperança. É assim os últimos tempos. Tem coisas que são difíceis de entender conforme fala a Bíblia, mas eu quero dizer para você que em Deus você pode confiar, que em Deus você pode colocar toda a sua expectativa, que essa palavra venha falar no seu coração, que você possa se inscrever nesse canal, compartilhar, dar um like, e que outras pessoas também possam ser equilibradas através dessas verdades, dessas frases. E no próximo vídeo sobre o Café com Jesus, vamos falar da quinta e sexta frase que vai mudar a sua história em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos em Cristo Jesus.